Insônia, na verdade, é a pessoa que não tem dificuldade para dormir. Ou ele demora para dormir, ou eventualmente ele dorme rapidamente, mas depois ele começa a apresentar muitos despertares durante a noite. De forma que insônia, agora, muitos pacientes, as pessoas procuram o médico e falam assim, eu não estou dormindo bem. Então, a gente chama de insônia o não dormir bem. Mas é claro que tem distúrbios do sono, né? Por exemplo, problemas respiratórios, a apneia do sono, Sim. que é um quadro já diferente, quer dizer, o tratamento é diferente. A doença é outra doença e a é insônia outra. é uma consequência. E a insônia pode a pessoa falar, não, eu não durmo bem. Então, cabe ao médico, né, fazer esse diagnóstico. Mas insônia é o não dormir, quer dizer, é a pessoa que vem dizendo que não consegue dormir. O nosso corpo se adapta a dormir menos ou não? As consequências vão aparecer? Vão aparecer. São esses estudos que mostram depois de alguns anos. Então, não é assim, bom, eu vou dormir então pouco que um dia eu vou estar acostumado a isso. Ou no fim de semana compensa? Também é melhor do que nada, mas também não é a mesma coisa. Não compensa, vamos dizer assim, uma privação de todos os dias da semana. Hoje, a gente coloca assim, né? Claro, tem as insônias chamadas agudas e as insônias crônicas. O grande problema médico são as insônias crônicas. São aquelas que duram meses, anos e às vezes durante toda uma vida. Porque a insônia aguda, na verdade, a pessoa que tem uma insônia de uma noite, por exemplo, que a gente chama de insônia aguda ou situacional ou transitória, um período de desafio? Uma semana. Geralmente ele sabe por que ele não está dormindo. Sim. Se a gente tiver um problema, vamos dizer assim, para resolver, uma conta, né, uma doença na família, uma mudança. Um ambiente totalmente diferente, que impeça a gente dormir, vamos dizer assim, naquela noite, o indivíduo passou aquela situação, ele volta a dormir normal. Então ele nem procura o médico, ele sabe por que ele não dormiu. Sim. A insônia crônica é o grande problema. Depois a gente tem insônias decorrentes de várias causas, né? Que são as causas da insônia. Insônia com depressão, insônia porque o ambiente não é adequado, insônia por ansiedade, por estresse. Então aí a gente entra em todos os tipos de causas para a insônia. Insônia que a pessoa tem dificuldade para começar a dormir, a gente chama de insônia inicial. E tem aquelas insônias que a gente chama de manutenção, ou seja, ele até dorme rapidamente, mas ele não mantém o sono. Ele começa a acordar e cada vez que acorda, dificuldade para começar a voltar a dormir. Que é a mais comum. Se a gente imaginar hoje, mulheres acima de 50 anos, geralmente tem essa insônia de manutenção. Dorme rápido, mas não consegue dormir por muito tempo, acaba acordando depois de 2 horas começa a despertar e aí vai fala aquele sono picado, superficial. A gente considera 3 meses, né, de insônia para a gente já ter a insônia crônica. Existe a insônia assim, se você pensar uma noite mal dormida, você vai ter repercussões no dia seguinte. Todos nós, se a gente dormir mal uma noite, no dia seguinte a gente está cansado, sonolência, déficit de atenção, concentração, memória, tudo isso. O que hoje a gente fica mais preocupado é esse indivíduo que está dormindo mal, como será aquilo que a gente estava comentando em relação ao dormir pouco? Como será daqui a alguns anos? Quer dizer, os estudos têm mostrado que a médio e longo prazo a gente terá repercussões físicas, emocionais e mentais. Então, esse é o grande problema de uma insônia crônica, né? Como isso vai repercutir na vida desse indivíduo depois de alguns anos, dormindo mal. Agora, é claro que o contexto de quem dorme mal, do insônia, tem muitas outras coisas. Ele geralmente é estressado, ele tem problemas de ansiedade, tem um componente de depressão, toma remédio de maneira inadvertida, quer dizer, remédios, abusa, né, de medicamentos, e isso tudo vai também piorando a situação. Uma bola de neve aí que vai piorando tudo, né, todo o quadro. Você falou bastante sobre as mulheres acima dos 50 anos, que é uma faixa etária em que é mais frequente. A gente pode associar isso ao climatério, à menopausa, às questões hormonais ou mais as questões emocionais que a mulher enfrenta nesse período também? É tudo isso. Se a gente imaginar, por exemplo,
Eu falo que a mulher no climatério, na menopausa, é um momento de grande turbulência para a mulher. Porque não é só o problema, tem problema hormonal, problemas físicos, problemas emocionais, problemas afetivos, problemas familiares. Então, existe uma grande mudança, não só física, como emocional na mulher, quando atinge, né, a fase da menopausa. Então, é o momento que muitas vezes, né, aquela mulher começa a apresentar, então, o quadro de insônia. É muito comum. Agora, você pega, por exemplo, bebida alcoólica, né, o álcool à noite. Isso seguramente interfere em todo o sono, em todas as pessoas. Né? Você chega numa certa idade, acaba, a pessoa que bebe alguma coisa à noite vai ter apneia, vai roncar, vai ter um sono extremamente de péssima qualidade. Né? E aí, mais uma vez, a consciência que nós devemos ter com relação aos nossos hábitos. A bebida alcoólica traz diversos prejuízos à saúde e interfere, inclusive, também no nosso sono. Tem pessoas, né, que nos procuram e falam assim, eu pergunto, que horas você dorme, que horas você acorda? A pessoa fala, não, eu acordo 4 horas da manhã. Por quê? Porque eu tenho que estar no trabalho 7 horas, mano, e eu tenho que pegar 3 conduções. Então, o que está se vendo, se a gente pegar um metrô, pegar um ônibus, vamos dizer assim, nesse período da manhã, a grande maioria está dormindo. Sim. Então, quer dizer, a condução virou um dormitório. Ele já contabiliza, vamos dizer assim, o tempo que ele vai dormir dentro do ônibus. O tempo que ele vai estar dentro do ônibus dormindo. Quer dizer, isso é um absurdo. Quer dizer, ele deixou de estar na cama dele e dormindo nessas 2, 3 horas para chegar no trabalho. Então, essa situação hoje de tanto estresse que a gente está vivendo, sem dúvida, isso aí está interferindo muito, né, na qualidade do nosso sono. A gente pode dizer, então, que uma pessoa que tem um estilo de vida muito estressado vai sofrer insônia em algum momento da vida? Ele vai sofrer, porque exatamente é o ambiente, vamos dizer assim, hostil que ele está vivendo, fora o restante, fora o problema de trabalho, as situações de estresse em relação ao trabalho, a falta de trabalho, quer dizer, não é só o trabalho, às vezes a falta do trabalho. Sim. Então, tudo isso, o fator econômico, a situação que a gente está vivendo, isso acaba interferindo, sem dúvida. Reserve agora alguns minutos para você meditar um pouco, se tranquilizar. E nós vamos trazer o exemplo de Jesus, o educador celeste, sempre nossa referência ecumênica aqui na nossa programação. E no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46, nós temos uma passagem do Evangelho do Cristo de Deus em que ele exercita este hábito. Jesus no Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou como que dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A tentação, nós já aprendemos, aparece na nossa vida de diversas formas, não apenas relacionada à sexualidade como muitos pensam. A tentação aparece como sentimentos que nos fazem perder a esperança, que nos fazem ficar frustrados,